Bom dia. Vamos iniciar a apresentação meteorológica dessa semana. Voltamos aqui com o observado, né, do CPTEC até o dia 18, até a data de ontem. Que a gente pode observar aqui é que tem essa faixa de anomalia negativa de precipitação em parte do sul e sul do sudeste aqui do Brasil, né? Quando a gente fala de subbacias, essas do Paranapanema aqui, já faz parte do sudeste. Isso aconteceu porque as frentes elas ficaram presas mais nessa região, próximo da fronteira com o país do Uruguai, né? Então, não teve o avanço desses sistemas frontais aqui para essa região um pouco mais ao norte, e com isso a anomalia ficou negativa mesmo, porque está com chuva baixa da climatologia. Aqui no extremo norte a gente também começou a observar uma redução nessa anomalia positiva, tá? Nos últimos meses a gente via essa região sempre com os acumulados acima da média mensal, né, da média normal do mês. E a gente já começa a ver aqui essas regiões com anomalias bem abaixo aqui. Enquanto no sudeste fica com essas áreas de anomalias positivas, mas mais localizadas na região litorânea. E a gente vendo aqui o observado da temperatura da superfície do mar, né, a TSM, a gente vê que o Atlântico está influenciando bastante esse padrão que foi mostrado anteriormente, né. Essas anomalias positivas na TSM aqui do Atlântico tropical favorecem a região nordeste aqui, né, a região litorânea do nordeste, para a precipitação nessa região. E essa TSM mais aquecida logo ao sul do Uruguai, mais próximo aqui da Argentina, ela desfavorece a passagem de frentes no sul. Tá? Isso porque os ciclones se deslocam mais rápido para cá e acaba fazendo com que as frentes passem muito rápido no sul. Além disso, aqui no Pacífico Central, a gente consegue ver essa região mais resfriada, né, esses tons em azul, que indicam a atuação da Laninha. E a Laninha, em julho, ela ainda tem uma influência negativa na precipitação no sul. Então, tem todos esses fatores aí que acabam contribuindo para aquele cenário de precipitação que eu mostrei anteriormente. Na primeira penta da previsão, entre os dias 19 e dia 24 aqui, a gente vê que tem um acumulado previsto aqui para as bacias do sul. O ICMWF está um pouquinho mais molhado do que o Jeffs, tá? Acredito que deve ficar entre os dois modelos aqui, tendendo mais para o que o ICMWF está prevendo. As frentes elas tendem a ficar mais ao sul mesmo, não devem avançar aqui em pouco mais ao norte, devem ficar no máximo no Rio Grande do Sul, porque a gente tem atuação de um sistema de alta pressão, tanto em médios níveis aqui, tá? Ele permanece até meados do dia 22, 23 ali assim, depois ele começa a perder um pouquinho de intensidade, mas ele impede que os sistemas frontais eles avancem um pouco mais para o sudeste aqui, né? Então deve ficar mais no Rio Grande do Sul, no máximo ali divisa com Santa Catarina ali e Paraná. E aqui em baixos níveis a gente também vê que tem a alta subtropical do Atlântico Sul, né, asas bem dentro do continente aqui, que também dificulta o avanço do sistema frontal, né? À frente a gente pode ver, ó, aqui está o ciclone, a frente ela associada a esse ciclone ela está nessa região, então ela está bem longe aqui do Brasil mesmo. Na segunda pêntada, esse cenário ele continua, tá? Entre os dias 24 e 29 aqui. Porém, tem um pouco mais de chuva no sul, tá? O Jeffs ele está mais molhado do que o CMWF, está colocando mais chuva, principalmente por causa do posicionamento de um sistema que é um ciclone extratropical, que ele se forma. Esses campos aqui eles são do GFS operacional, tá? Então pode ter uma divergência entre o que eu estou mostrando aqui e o que o SMWF está prevendo ou o que o GEF está prevendo, mas o padrão é o mesmo, tá? O que vai mudar é posicionamento, intensidade, mas o sistema é o mesmo. A formação desse ciclone tropical aqui no litoral da Argentina, onde a gente tem aqui um gradiente de temperatura bem intenso, né? Então favorece realmente a formação desses sistemas nessa região. Tá?
Só que depois da formação ele se desloca muito rápido para aquela região que está bem aquecida aqui, né, do mar. Então acaba fazendo com que a frente ela não consiga avançar muito e fique mais no sul mesmo aqui, depois já ganhe características oceânicas e não gere precipitação no sudeste. Além disso, aqui nos médios níveis a gente tem atuação numa alta pressão, né, esse giro anticiclônico aqui, que dificulta o avanço dos sistemas frontais, né. O que está variando entre o GEFS e o ICMWF ele é principalmente a posição da formação desse ciclone tropical. O GEFS ele prevê esse ciclone se formando um pouquinho mais ao norte e o ICMWF um pouquinho mais ao sul. E isso acaba afetando aqui a chuva na bacia do Uruguai, né, que divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que no GEFS tem muito mais precipitação do que no ICMWF. Ainda é muito difícil de falar qual é o mais provável que aconteça, porque vai depender muito da posição da alta, a posição da formação do ciclone, tá? E também tem outros fatores como a EO, por exemplo, que ela pode influenciar um pouquinho nisso daí. Mas aqui a maior tendência, no meu ponto de vista, é que fique mais próximo aqui do Jefferson, o posicionamento, tá? O acumulado, eu acredito que ele possa estar um pouquinho otimista, então deve vir um pouquinho abaixo aqui, principalmente na cabeceira do Uruguai, que está com acumulados bem intensos aqui, né? Próximo de 40 milímetros ali para Pêntula, deve ficar um pouquinho abaixo, mas o posicionamento eu acredito que o Jefferson ele esteja um pouquinho mais coerente. Aqui eu já tinha mostrado, né, que é a formação do ciclone tropical. E para a terceira pêntula, de novo, os modelos um pouquinho diferentes, né? O GEFS mais molhado do que o ICMWF. E aqui é uma continuação do sistema da pêntula passada, né? A gente tem ali a formação daquele ciclone e associado ao ciclone a gente tem uma frente fria. E aqui essa chuva acontece por causa da atuação da frente fria que está associada a esse ciclone tropical. E aí o Jeffs ele prevê essa frente fria um pouco mais intensa, inclusive entrando mais no continente aqui, né, gerando chuva no Paranapanema, no Baixo Paraná, até no Alto Paraná e Tietê aqui ele tem uma precipitação que está sendo gerada, enquanto o ICMWF ele fica mais contido mesmo ali nas bacias do sul e chega aqui no sudeste, mas chega de forma oceânica, tá? Que querendo ou não é o que é mais esperado para com base nas variáveis, principalmente da TSM, né, que vai fazer com que esse ciclone se desloque muito rápido para o oceano. E aqui a gente consegue ver que realmente o cavado em médios níveis aqui, ele também não é muito intenso, tá? E em altos níveis, o jato ele também não se estende muito para dentro do continente, para dentro do região sudeste, né? Então a tendência mesmo é que esse sistema frontal ele não avance muito, mesmo porque a gente vai continuar aqui com uma alta pressão em médios níveis que dificulta o avanço desse sistema frontal. Né? Ontem o GFS operacional das 12Z ele deu uma olhada bem forte aqui no Baixo Paraná e Paranapanema. A previsão de hoje já reverteu esse cenário, tá? Já está mais próximo do que deve acontecer mesmo. Com o sistema frontal não avançando de forma tão intensa para dentro do continente, ali para dentro da região sudeste. E a previsão aqui para agosto, na esquerda aqui a gente tem as últimas 10 rodadas do CFS V2, né, feito uma média, e aqui a última rodada do ICMWF 45 que saiu ontem. A gente pode ver que os dois eles mostram uma tendência aqui de anomalias positivas nas bacias do sul, tá? E no resto do país aqui de forma a ficar bem próximo da climatologia. Né? O mês de agosto ele é um mês que a laninha ele não tem influência sobre o Brasil, não favorece nem desfavorece a precipitação em nenhuma região do Brasil. Então a gente fica muito refém da alta frequência, ou seja, da passagem de frentes, formação de ciclones, cavados, até mesmo algum CCM que porventura possa vir a acontecer. É muito raro, tá? Praticamente quase impossível de acontecer, mas pode acontecer, tá? Eu digo isso porque a gente tem essa
anomalia positiva do CMWF aqui que pode lembrar um possível CCM ali, assim, vou dizer, é bem raro, beira, assim, possível ali, é difícil falar impossível, né, mas historicamente, assim, é bem raro de acontecer um CCM nessa época do ano, mas pode ser que aconteça, tá? Não chega, não é impossível, é quase. Tá, mas é muito mais no sentido de ser ali um SCM, alguma coisa do tipo, algum sistema de mesa escala. Essa precipitação aqui, essa anomalia bem positiva aqui, né? Mas assim, é só o que lembra, tá? É um modelo climático, não dá pra gente falar em CCM, modelo de mesa escala, não dá nem pra gente falar em frentes, né, nesse modelo climático. Só falando para vocês que essas anomalias positivas podem indicar ali uma tendência de que esteja mais favorável à ocorrência desses sistemas durante esse mês. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato, pessoal. Bom dia.